Capítulo 27. O texto é longo, então vamos ler apenas os primeiros versículos. Vamos ler a partir do 9. Essa palavra arde muito em meu coração. Essa experiência vivida pelo apóstolo Paulo arde muito em meu coração. Espero que essa palavra possa arder no seu coração nessa noite. Vamos ler a partir do versículo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, já passado o dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião não dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era da opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto que um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste, dava para o sudeste. Soprando bravamente o vento sul, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, decorreu-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euraquião, ou Euraquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixado ao léu, ou deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo, conseguimos recolher o bote. Levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. Ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, já havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Vamos continuar a leitura. Havendo todos, estando muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atentado, ou terem me ouvido, ao não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio, porque esta noite um anjo de Deus, da quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tenham bom ânimo, pois eu confio em Deus,
que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Vamos orar? Eu vou convidar você mais uma vez, por favor, a baixar sua cabeça, a fechar seus olhos, e vamos deixar a nossa mente ligada ao céu, ao Senhor. Vamos orar? Pai, aqui está a tua palavra, Deus. Senhor, nós queremos te ouvir. A palavra do Senhor, ela é sempre viva, ela é sempre eficaz, ela é sempre poderosa. E por favor, nos fale nessa noite. Há um chamado especial nessa noite para quem está aqui ouvindo a tua voz. Eu creio nisso. Então, Deus, faça com que a tua palavra seja uma rede nessa noite, atraindo os teus servos para uma obra especial que tu tens na vida deles. No nome de Jesus. Amém e amém. Eu poderia continuar a leitura desse texto, porque essa experiência termina no capítulo 28, mas fiquemos com esses versículos que acabamos de ler, suficiente para Deus falar ao nosso coração nessa noite. E eu quero falar sobre convicções de quem vive um chamado. Convicções de quem vive um chamado. A princípio, essa mensagem vai parecer destinada a quem tem um chamado ao ministério pastoral, missionário, a quem tem chamado específico. Eu já falei algumas vezes que a gente precisa tirar isso da nossa cabeça, da nossa mente, e achar que chamado é coisa para pastor, para missionário, para diácono. Em algumas igrejas, não é o nosso caso, para presbítero, para evangelista. Chamado não é específico. Deus não chamou algumas pessoas especificamente e outras não. Eu não tenho o poder de te convencer de nada. Quem convence é o Espírito Santo e a palavra. Mas eu quero usar o texto que o pastor Fred usou aqui na quarta-feira, na sua mensagem tão poderosa. Eu quero usar o texto de Efésios 4:1, o texto que o pastor Fred usou quarta-feira. E espero que esse texto te convença, né, pela palavra e pelo toque do Espírito, de que chamado não é coisa específica para alguns e não para outros. A palavra de Deus, ela é poderosa e ela tem, evidentemente, pela ação do Espírito, o poder de nos convencer, o poder de nos persuadir, de nos dissuadir. Então, olha o que diz Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, Paulo, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Se você esteve aqui na quarta-feira, você vai lembrar, o pastor Fred comentou que essa carta é escrita a uma igreja, a igreja de Éfeso. Então, ou seja, essa palavra não é para pastores da igreja de Éfeso, como Timóteo, que foi um deles. Essa carta é a carta escrita a uma igreja. Então Paulo não está falando a pastor, não está falando a presbítero, não está falando a um bispo, ao evangelista, a um mestre. Está falando uma igreja inteira. Bom, a leitura não está na carta aos Efésios. A leitura que nós fizemos nessa noite está, evidentemente, no texto que lemos, Atos 27. Mas é só para você entender que chamado não é coisa específica para alguns. Não existe no corpo de Cristo chamado para alguns. Todos nós somos dignos da vocação na qual fomos chamados. Posso ouvir um amém por isso? Então, guarde isso no seu coração. Tá? Então, essa palavra não é apenas para alguns que estão aqui, mas eu creio, irmão, que Deus vai chamar alguns aqui hoje. Conquanto essa palavra não é para alguns, mas creio que Deus vai ministrar essa palavra para chamar alguns, ou para convocar alguns que já foram chamados e estão fugindo. Pois bem,
O apóstolo Paulo aqui está no final da sua carreira, final da sua trajetória, final da sua vida ministerial. Ele aqui é prisioneiro. Ele está indo em direção a Roma, na Itália. Paulo já havia passado por muitas experiências no ministério. Paulo aqui é um homem maduro e possivelmente nesse navio ele era o homem mais maduro, mais idoso, vamos colocar assim, que tinha naquele navio, possivelmente. Era um navio de presos e tinha ali 260 presos. Paulo estava sendo bem tratado pelo centurião, bem cuidado. E ele, apesar de estar sendo bem cuidado, ele não deixa de ser aqui um prisioneiro, claro que de maneira indigna, mas ele é um prisioneiro. E ele se considerou sim um prisioneiro do Evangelho, um prisioneiro da graça e o prisioneiro de Cristo. Ele está indo preso para Roma, e eu quero que você pegue assim essa expressão, preso, indo para Roma para se apresentar perante César. No final da mensagem você vai entender melhor. Então ele está indo preso para Roma, juntamente com mais 260 homens aproximadamente, e ele aqui vai enfrentar um desafio de viajar, não somente com prisioneiros, mas de enfrentar algo que mudaria a vida de muita gente naquele navio. Mudaria a vida de muita gente naquela viagem. E eu quero compartilhar com você as convicções que Paulo vai ter aqui. São 3 apenas que eu quero compartilhar com você nessa noite. Convicções de quem realmente tinha um chamado, de quem foi até o final com o seu chamado. E repito, essa mensagem pode parecer que é só para pastor, para quem tem um chamado específico, mas não é. Eu espero que você entenda isso. Então quero compartilhar com você apenas 3 convicções de um homem extraordinário, estupendo, fantástico, chamado Paulo, ou Saulo de Tarso. Eu quero que você acompanhe comigo e que você guarde essas 3 convicções. A primeira delas: quem vive um chamado não tem medo de enfrentar as tempestades que se levantam ou que se levantarão. Essa é a primeira convicção de quem tem um chamado. Baseado na vida de Paulo, eu te afirmo que quem tem chamado não tem medo de enfrentar nenhuma tempestade que se levanta ou que vai se levantar. Você deve ter reparado na leitura do texto, do versículo 11 ao versículo 9, que o apóstolo Paulo, ele tinha assim tanta convicção do que ele estava dizendo, que a sua palavra ela foi maior do que o próprio condutor do navio. Vamos colocar assim, o capitão do navio. E olha que Paulo já tinha passado por 3 naufrágios. Então ele tinha experiência de naufrágio. Já tinha vivido 3. Mas a palavra que Paulo está dando aqui não é de quem já tinha passado por 3 naufrágios. Porque aquilo que Paulo estava enxergando, ou seja, uma tempestade que estava vindo, não era uma visão apenas natural. Não. Claro, ele tem a percepção, por ser um homem experiente de vida, por ter passado por 3 naufrágios, ele tem a percepção de que a viagem seria difícil. Por todo um contexto geográfico, por todo o contexto marítimo. Mas Paulo está olhando para aquele quadro, para aquele momento, e está dizendo: olha, nós vamos enfrentar uma tempestade, a coisa não vai ficar boa não. E ele é capaz de dizer o seguinte: o navio vai sofrer avaria, perda, a tempestade vai ser difícil. Paulo aqui não é profeta do caos, ele não está profetizando o caos. Ele está tão somente entendendo, pela percepção, evidentemente, da sua experiência, mas sobretudo pelos olhos espirituais,
de que o perigo estava por vir. A tempestade aconteceria. Ou seja, meu irmão, Paulo está dizendo, nem sempre os ventos serão a nosso favor. Tem viagem que será turbulenta. E Paulo aqui está simplesmente olhando para aquele quadro dizendo, vem aí mais uma experiência para mim e para quem vai estar nessa viagem. Quem tem chamado não tem medo de viver tempestade. Por quê, pastor? Porque tempestade na vida de quem é chamado, ela se torna experiência do poder de Deus. Se você vai viver o seu chamado ou não, depende de você. Se você vai se apresentar ao chamado de Deus ou não, depende de você. Mas toda pessoa que tem um chamado divino, e eu atesto mais uma vez, eu acho que ela é a terceira vez que você tem um chamado, você não tem que ter medo das tempestades que vão se levantar. Você não tem que ter medo das adversidades que se levantarão. Elas fazem parte da nossa vida, ainda mais na vida de alguém que é chamado. Você não tem que ter medo do futuro. Você não tem que ter medo das dificuldades que se levantarão. Por quê? Porque quem tem chamado tem convicção da onde Deus tirou e para onde Deus leva. Eu vou repetir. Quem tem chamado tem convicção da onde Deus tirou e para onde Deus está levando. Então, no percurso entre o chamado de Deus e onde Deus quer levar, a tempestade vai ser inevitável. As tempestades serão inevitáveis. Mas pode ficar tranquilo, se você quer viver o seu chamado, que nesse interim a mão de Deus vai sempre sustentar você. Você pode ter algumas perdas. Essas perdas podem ser naturais, podem ser perdas comuns da vida. Você pode perder alguma coisa de valor, mas você não vai perder de maneira nenhuma a rota de Deus traçada para você. Amém, gente? Então Paulo chegou a dizer assim, a viagem vai ser difícil. A tempestade vai chegar. Mas nós não vamos sofrer. Seu chamado está acima de qualquer tempestade, meu querido. Seu chamado está acima de qualquer tempestade. E por isso que dano algum você vai sofrer. Eu vou repetir. Seu chamado está acima de qualquer tempestade. E por isso, dano algum você irá sofrer. Paulo já tinha passado por 3. Aquela é só mais uma experiência. As experiências fortalecem o nosso chamado. Eu tenho um projeto pessoal, e não se assuste com o que eu vou te falar. Eu tenho um projeto pessoal de terminar a minha carreira, a minha trajetória, pastoreando pastores e famílias pastorais. Quero chegar ao final da minha vida e não pastorear mais igreja. A igreja é a coisa mais linda que existe na terra com a família. Mas eu tenho esse projeto no meu coração. Deus vai confirmar ou não se é projeto dele. Então, tudo que eu passo na minha trajetória ministerial, e por favor, entenda, essa palavra não é específica para quem é pastor, mas a minha experiência vale para você. Tudo que sofro, todas as tempestades que passo, elas passam, permita-me a redundância, e elas se transformam em experiência. As que eu venço hoje se transformarão em experiência para quem vai viver amanhã. Eu sempre digo que o doente de hoje é o remédio de amanhã. O que você passa de dor, de sofrimento, é para você aprender, para você crescer, para fortalecer a sua fé. Porque amanhã você vai ser o remédio para alguém.
Vou repetir. O doente de hoje, sarado, é o remédio de amanhã para outro. Então, tudo que vivo como tempestade vai servir de experiência. Vai passar. Vai passar. Por favor, olhe aqui para quem está ao seu lado e diga assim: a tempestade passa. Tira alguma lição dela. Passa, irmão. Tire lições. Elas passam. Não tenha medo. Tem gente que tem medo de trovão, medo de relâmpago. Tem gente assim, não é criança que eu estou falando, não. É adulto mesmo. Adulto que corre para debaixo da cama quando acontece um trovão. Não estou brincando, não. Já vi contar a história de adulto que corre para debaixo da cama quando acontece um trovão. Tenha medo de tempestade, não. Elas se levantam para você crescer, para você ter experiência, para ajudar outras pessoas a vencer. Faz parte da vida de quem tem chamado. Amém, gente? Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Segunda convicção de quem tem um chamado: quem vive um chamado é instrumento de Deus para pregar a esperança quando diante dos olhos já não há mais o que fazer. Quem vive o chamado é instrumento de Deus para pregar a esperança quando diante dos olhos já não há mais o que fazer. O versículo... Vou destacar o versículo 20 aqui, que parece ser o versículo assim, o ápice da tormenta. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Olha isso. Dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Você está com a sua Bíblia aberta? Amém, gente? Está com a sua Bíblia aberta? Amém? Ou acessada? Tudo bem. De novo, ó. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Então, quando aquela tormenta chegou no seu ápice, quando aquele naufrágio chegou no seu ápice, Paulo vai falar mais uma vez. Eita, homem de convicção. Ele vai dizer assim: eu disse a vocês que isso aconteceria. Ou seja, primeiro ele lembrou da advertência. Foi impossível ele não lembrar, né? Eu acho que é natural isso, né, gente? Você anuncia alguma coisa que vai acontecer, a pessoa teima. A gente faz isso com os filhos, né? Não faz isso. Aí é tema. Aí a gente, quando vai advertir, relembra: eu disse a você que aconteceria isso. Paulo é imaduro, talvez se considerasse pai. Eu disse a vocês que aconteceria isso. Mas Paulo não está advertendo os ouvintes, ou voltando a lembrar do que ele disse no início. Ele está sendo bênção na vida desses homens. Como assim? Ele está pregando esperança quando já não havia mais o que fazer. Vou repetir a parte B do versículo 20. Dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Depois que ele fala, ele relembra do que ele disse no início, ele toma as rédeas da situação. Pode imaginar, irmão, não tem sol, olha isso, não tem sol de dia, não tem lua à noite, não tem estrela, não tem bússola. As cargas do navio já estão sendo liberadas. O barco estava ao léu, ou seja, não tem direção nenhuma. Por isso que o texto vai dizer que não havia mais esperança de salvamento.
No momento assim, quando não há mais o que fazer, ou seja, o céu estava completamente fechado. Paulo toma a palavra com convicção e dá uma palavra assim de céu aberto. E eu acho assim uma coisa assim poderosa, essa palavra de encorajamento do apóstolo Paulo. Vão lá, por favor, para o versículo 23. Porque esta mesma noite, um anjo do Senhor, o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo. Eu vou repetir, porque eu acho que você não entendeu o versículo. Entendendo o versículo, você vai entender o que o apóstolo Paulo quer dizer. Eu vou ler o 22, porque aí você vai entender o 23. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Volta para o 20. Dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Olha um homem com convicção. Olha uma pessoa com convicção. Volta ao 22. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Agora você vai entender o versículo 23. Porque nessa mesma noite, aleluia. Que noite? Na mesma noite que dissipou-se toda a esperança, um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo. Aleluia. Sabe por que tem gente que não prega esperança? Sabe por que tem gente que não prega a salvação? Eu vou te falar por quê. Porque não são pessoas cheias de Deus e não têm relacionamento com Deus. Deus não visita. Por isso que tem gente que não sabe pregar esperança quando não há mais o que fazer. Porque não tem a visita do papai ao lado. Quem vive de experiência com Deus vai ter convicção para pregar quando não há mais esperança. Eu vou repetir, quem tem experiência com Deus vai ter convicção para pregar quando não há mais esperança. Pessoas cheias de Deus, com relacionamento com Ele, são capazes de gerar encorajamento. Guarde isso, irmão. Pessoas cheias de Deus, com relacionamento com Ele, são capazes de gerar grandes encorajamento. É exatamente assim que agem pessoas cheias da graça de Deus. Ao invés de se renderem ante o desespero, prosseguem ministrando esperança, mesmo quando o desespero toma conta das pessoas. Meu Deus! Você está sendo chamado para trazer esperança às pessoas. Você não vai ser chamado, você não é chamado para alimentar o desespero de alguém. Confessa, não para mim, talvez para você mesmo, ou para uma pessoa muito íntima. Confessa, é horrível, se é que existe a palavra, ficar perto de alguém que não tem nenhuma palavra de esperança. Algumas balançaram a cabeça, né? Só tem palavra de desgraça, só tem reclamação nos lábios, só tem defeito, só acha defeito nas coisas. Nós somos chamados para ser a voz da esperança do céu, irmão. O céu na vida das pessoas pode estar fechado, o céu na vida das pessoas pode ser céu de bronze, mas somos chamados para profetizar céu aberto, céu de ouro.
Já entendeu que você não precisa ser pastor para ser chamado? Não precisa ser missionário, diácono, para ser chamado ou para viver um chamado? Basta você abrir a sua boca e pregar esperança quando não há. Você não precisa procurar muito. Você vai encontrar em algum lugar alguém que não tem mais esperança. Você vai encontrar em algum lugar um casamento que não tem mais esperança. Você vai encontrar em algum lugar alguém que se entregou à depressão, que está no fundo do poço e que não há mais esperança. Você vai encontrar alguém que está ao léu. Aí vai entrar você com convicção. E de onde vem a sua convicção? A sua convicção vem do seu relacionamento com Deus. Ai. Que Deus te use poderosamente nesse tempo em que muitos estarão entrando num desespero. O céu na vida de alguém pode estar fechado, mas você não é alguém que vive a realidade do céu fechado. Você é alguém que está conectado com o Senhor Jesus, que está no céu intercedendo por você e que liberou o Espírito Santo para encher seu coração. Em terceiro lugar, quem vive o chamado tem a autoridade de Deus para alterar os cursos ou o curso dos acontecimentos. Quem vive o chamado de Deus tem a autoridade dele para alterar o curso dos acontecimentos. Paulo vai além de dar uma palavra de bom ânimo. Isso acontece a partir do versículo 31. Eu vou ler com você alguns desses versículos. Eles vão tomar algumas medidas drásticas, como por exemplo, aliviar o navio. E aí Paulo vai se tornar o capitão. Olha o versículo 31. Disse Paulo ao centurião, ou seja, alguém que conduzia 100 soldados, de 100 soldados romanos. É alguém que está acompanhando Paulo. Paulo é preso de Roma. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: são estes, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados, 32, cortaram o cabo do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperamos, 14º dia que estamos esperando. Estais sem comer, nada tendes provado. Eu vos rogo que comeis alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Se você for lá para o início da história, você vai ver que Paulo vai dar a palavra. Vai ser difícil a navegação, hein? E ninguém deu crédito a Paulo. Agora ele está pegando a palavra, porque ele é um homem de convicção, e a sua convicção está no relacionamento dele com Deus, no seu chamado. E ele está dizendo assim: vocês têm que comer. Vocês têm que recobrar a força física. Mas olha só o que ele vai fazer.
versículo 34. Perdão, 35. Tendo dito isto, tomou um pão e deu graças a Deus na presença de todos. Depois de o partir, começou a comer. Eu disse o quê? Que toda pessoa chamada tem autoridade de Deus para alterar o curso dos acontecimentos. Olha a prova no versículo 36. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Sabe o que Paulo fez aqui? Diga comigo, o apóstolo Paulo transformou o desespero em um culto. Deu um culto. Ninguém aqui vai cultuar a desgraça. Nós vamos comer, mas antes de comer, vamos dar graças ao nosso Deus. E é por isso que o curso dos acontecimentos começam a mudar. Sabe quando as coisas vão mudar na sua vida? As coisas vão começar na sua vida a mudar. O curso dos acontecimentos na sua vida vão se alterar quando você transformar qualquer dificuldade em um culto. Quando você exaltar o nome de Deus. Quando Deus for louvado, adorado e grato por sua vida. Vamos comer para recobrar a força, mas vamos dar graças ao Pai, porque o pão que você tem, o pouco, Ele quem deu. A força voltou, o ânimo voltou, a esperança surgiu. Verdadeiramente nós não somos senhores dos destinos, dos nossos destinos, ou capitães da nossa alma, nós não somos. Porém, quando estamos focados em sermos bênção para as pessoas que estão enfrentando uma tempestade, somos capazes de falar algo que muda o curso das suas vidas. Para com essa história de falar alguma coisa para alguém que vai levar a pessoa para o pior. Você tem que falar algo que vai levar a pessoa para Deus, para perto dele. Para de falar algo na vida de alguém que vai fazer com que aquilo que já está ruim piore. Você tem a autoridade do céu, irmão, para alterar um momento, para alterar algo, para alterar a vida de alguém. Você tem a autoridade do céu para ser instrumento de mudança. Você é instrumento do céu para mudar a tristeza em alegria, a guerra em paz, o desespero em esperança. Mas isso só vai acontecer quando você introduzir Deus, introduzir o Senhor Jesus para o meio da situação, seja ela desgraça. Quando o Senhor for louvado e adorado, quando a graça de Deus sair da sua boca, tudo vai mudar. O grande problema é que a nossa vida não muda. Como é que a gente vai mudar a vida de alguém? Se a nossa vida não é culto, como é que através do culto as coisas vão mudar na vida de alguém? Por que Paulo vai dar graças no meio da desgraça? Porque a sua vida já era um culto. A sua vida já era para o louvor da glória de Deus. Irmão, a sua vida é para a glória de Deus. E tudo que você fala também será para a glória de Deus. E tudo que você faz vai ser para a glória de Deus. Crente cheio de unção da graça vai ter autoridade do céu para mudar as realidades.
percebeu que chamado não é coisa de pastor e de missionário? Não sei quantas vezes já repeti isso. Não precisa ser pastor, não precisa ser missionário, não precisa ser evangelista, não precisa ser diácono para você ser instrumento de Deus para alterar o curso dos acontecimentos na vida de alguém. Não precisa. Você não precisa de título, você precisa de unção. Você não precisa de cargo, você precisa ter um chamado. Você não precisa de posição, você precisa ser servo. Você não precisa ser alguém de destaque em uma plataforma, você precisa ser adorador. Vivendo assim, Deus vai usar a sua vida e o curso dos acontecimentos na vida de alguém irão mudar. Quem recebe essa palavra, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu terminar. Precisamos então ir ao início da história mais uma vez e ver o que o apóstolo Paulo falou. Paulo tinha convicção que todos salvariam, e foi isso que aconteceu. Depois você lê o texto em casa. Eles foram salvos. O vento os levou a uma ilhota. Depois eles foram para a ilha de Malta. De fato, o navio foi embora, a carga foi embora, tudo foi embora. Mas nenhum fio de cabelo da cabeça de ninguém se perdeu. Convicção traz segurança. Convicção nos torna influenciadores. Convicção traz credibilidade à palavra que geramos. Eu vou repetir. Aliás, você pode repetir comigo de forma didática. Diga comigo: convicção traz segurança. Convicção nos torna influenciadores. Convicção traz credibilidade à palavra que geramos. Tem muita gente, se você perguntar, você tem certeza da salvação? Não sei, eu acho que tenho. Você já teve alguma experiência com Deus? Deixa eu ver. 30 anos? Não me lembro. O crente tem que ser convicto da salvação, convicto das experiências que ele tem com Deus, convicto do seu chamado. A dúvida na vida de um crente é sinal de que ainda não existiu, de fato, uma experiência real com Deus. E eu falo de qualquer dúvida. A dúvida na vida de um crente é sinal de que falta experiência com Deus. Deixa eu terminar. Uma pessoa que vive o chamado de Deus só não vai chegar no lugar que Jesus prometeu se no meio do processo ou do caminho perder a fé ou abandonar o navio. Posso repetir? Uma pessoa que vive o chamado de Deus só não vai chegar no lugar que Jesus prometeu se no meio do processo ou do percurso perder a fé ou abandonar o navio. E eu chamo o navio de chamado. Eu quero fazer aqui um corte das convicções de Paulo para dizer o seguinte:
Paulo está com tanta convicção de que não aconteceria nada com ele, nem com os marinheiros, com os presos, perdão. Sabe por quê? Porque Jesus falou para ele o seguinte: é necessário que você compareça perante César. Vou explicar melhor, você vai entender. Jesus prometeu a Paulo, no início da sua trajetória ministerial, que ele pregaria a judeus, a gentios e aos reis. Atos 9. Depois você vai achar. Jesus, presta atenção, Jesus promete a Paulo: Paulo, você será um vaso, você é um vaso escolhido. Aliás, Jesus está falando isso a Ananias. Esse é para mim um vaso escolhido, e ele vai pregar o evangelho a judeus, a gentios, e ele vai estar perante reis. Então, do início do chamado de Paulo, ele tinha convicção: um dia eu vou chegar perante César, porque Jesus disse que eu vou chegar. Quem tem chamado não perde a rota, irmão. Vou repetir: quem tem chamado não perde a rota. Quem tem chamado vai para o lugar que Deus quer que ele chegue, que ela chegue. Você só não vai chegar se no meio do percurso você abandonar o barco, se você apostatar da fé. Aí você não vai chegar mesmo. Mas se você não abandonar o barco, se você não apostatar da fé, pode ter certeza, você vai chegar perante César. Ou seja, você vai chegar num lugar que Jesus quer que você chegue. Por isso que Paulo tinha tanta convicção. Ele foi chamado para pregar o evangelho até perante reis. Ele pregou. Ele chegou. Você também vai chegar. Eu queria que você, por favor, fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça. Eu vou fazer algo aqui que talvez eu nunca fiz nessa igreja. O molde de servo até fez, mas eu não. Hoje é dia de responder um chamado. Hoje é dia de você se entregar a um chamado. Hoje é dia de você viver o chamado. Hoje é dia de você se entregar ao chamado. Hoje é dia de você se render ao chamado. E é dia de você viver um chamado. Agora eu quero inverter. De fato, essa palavra não é para pastor, para missionário. Mas quem sabe nessa noite tem pastores aqui que ainda não se entregaram ao chamado. Tem missionários aqui que ainda não se entregaram ao chamado. De fato, essa palavra é para todos nós, porque todos nós somos chamados. Mas, quem sabe? E essa palavra não é minha, essa palavra é minha. Quem sabe, quem diz, sou eu. Porque no vocabulário de Jesus não tem quem sabe. No meu tem, porque eu não conheço você. Não tenho poder de sondar seu coração. Então esse vocabulário é meu. Quem sabe? Falo eu, não o Senhor. Quem sabe nessa noite tem alguém aqui que tem um chamado pastoral, que tem um chamado ministerial, que tem um chamado para ser missionário, e você está fugindo desse chamado, talvez com medo das tempestades, talvez com medo do que você tem que enfrentar, talvez com medo de ter que encarar de frente situações que você não terá controle. Não tenha medo não. Quem chama, capacita. Quem chama, unge. E quem chama, usa.
Não tenha medo. E eu quero fazer esse apelo. Com os seus olhos fechados. Deus te chamou para o ministério pastoral. Olha, estou sendo bem específico agora. Deus te chamou para o ministério pastoral. Foge não. Eu fugi. Deixa eu ver. Fugi quase 10 anos. E se você me perguntar qual o arrependimento que eu tenho na vida, eu só tenho um. Claro, depois dos pecados que eu cometi na vida, confessados, abandonados e perdoados pelo Senhor, eu só tenho um arrependimento na minha vida. Qual, pastor? De ter fugido quase 10 anos de um chamado. Eu poderia hoje estar com mais experiência, eu poderia hoje ter vivido mais tempestades que me serviram de experiências, eu poderia ter pregado mais o Evangelho, ganhado mais alma para Cristo, batizado mais pessoas, vencido mais lutas, mais desertos. 10 anos que não voltam mais. Por quê? Porque eu achei que estava fazendo a coisa certa. Achei que estava fazendo do meu jeito. Outra hora eu conto a minha experiência para você. Mas eu quero dizer a você, não foge não. Não foge não. Porque você pode se arrepender na frente. Por você não ter respondido o chamado, ou por ter respondido o chamado tarde. Ah, pastor, mas se eu vou ser usado por Deus. Claro, evidente. Mas se você tem um chamado, se entregue. Tenha convicção de que Deus te quer no ministério. Deus te chamou para ser um missionário. Está com medo de quê? De deixar a sua família? De deixar o seu emprego? Deixar o seu conforto? Bom, a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Está fugindo de um chamado específico? Aí agora estou falando específico mesmo. Está fugindo de um chamado especial para abençoar a igreja local? Está fugindo por quê? Está com medo? Está com medo? Tenha medo não. Deus nunca abandona aqueles que se entregam ao seu chamado. Eu vou fazer esse apelo a você agora. Se você tem um chamado ministerial, eu vou te fazer um convite. Vim aqui à frente. E eu quero orar por você. Se você tem um chamado específico ou especial, eu vou definir específico e especial para você vir aqui. Específico: pastor, missionário, especial, que vai abençoar o corpo de Cristo e cuidar de pessoas. Se você tem um chamado, você vai se entregar aqui hoje com muita convicção. Muita convicção. Deixa que a segunda-feira Deus cuida. A semana que vem Deus cuida, o mês que vem Deus cuida, o ano que vem Deus cuida, e por aí vai. Os irmãos estarão ministrando uma canção, e você vai deixar o seu lugar, você vai vir aqui à frente, e você vai se prostrar de joelho, não perante mim, mas perante o Senhor, que chama os escolhidos, que capacita os escolhidos e que usa os escolhidos. Eu acho que você entendeu muito bem a mensagem. Se é isso mesmo, a canção será ministrada. Você vai sair do seu lugar, você vai ajoelhar aqui nesse altar,
porque hoje Deus está te chamando para uma obra especial. Não vou pedir para você ficar em pé, não. Eu estou apenas te fazendo um convite da parte do Senhor. Amém? Você já pode vir se você quiser. O teu nome anuncia. Se o mundo me Aleluia. Aleluia. o reino me espera. Aleluia.